Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Conheceremos a história de uma mulher e essa história nos mostra o quanto era difícil ser mulher e o quanto era difícil viver numa época em que não eram valorizadas e pessoas não tinham o tratamento que necessitavam. Mas já antes de irmos conhecer essa história, eu peço a vocês que deixem o like nesse vídeo, que me ajuda muito. Deixem um comentário, o YouTube entenda que vocês estão gostando do conteúdo. Indique o vídeo a outras pessoas também. Inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação, porque assim vocês não vão perder mais nenhuma história. E compartilhem com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos. Se puderem compartilhar que seja em uma rede social, já me ajuda muito. Sem mais demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo. Vamos viajar para o ano de 1479. Conheceremos a história de Joana de Castela, Joana I, também conhecida como Joana Louca. Ela foi rainha de Castela e Leão de 1504 até sua morte, rainha de Aragão a partir de 1516. A partir da união dessas coroas foi que a Espanha foi formada. Ana nasceu em 6 de novembro de 1479 em Toledo, Castela, e morreu em 12 de abril de 1555, aos 75 anos. Ela se casou com o arquiduque Filipe de Habsburgo, filho do imperador Maximiliano I de Habsburgo, iniciando o domínio da Casa de Habsburgo na Espanha. Filipe morreu em 1506 e Joana foi considerada pelas cortes como doente mental e acabou confinada juntamente com a sua filha pequena, Catarina de Áustria, em um castelo em Tordesilhas. Mas a sua filha permaneceu em sua companhia até a adolescência, pois o irmão mais velho dela, o Carlos I da Espanha, havia arrumado-lhe um casamento com o monarca lusitano João III de Portugal. E Joana passou o resto dos seus dias solitária. Apesar de ter permanecido como rainha de Castela e Leão, seu pai, Fernando II de Aragão, foi quem realmente regeu até morrer. Seu filho Carlos passou a governar como rei da Espanha, enquanto ela permanecia nominalmente como monarca. Era uma rainha apenas de título, de rainha, mas na verdade quem governava eram por uma época o pai e depois o filho. A rainha apenas no nome, porque as pessoas que ela mais amava não permitiram que ela governasse. A história começa assim: com um pano de algodão cobrindo a face, para que os espectadores não pudessem ver a grande soberana sentindo-se acuada com as dores do parto, porque era comum na Espanha que os partos fossem assistidos por muitas pessoas. Nasceu no dia 6 de novembro de 1479 a terceira filha dos reis católicos, Joana. O parto da rainha de Castela encaminhou-se com tanta facilidade que aqueles que o assistiam podiam jurar que fora quase sem dor que ela teve aquele bebê. Nesse momento, a sua filha mais velha, Isabel, tinha 9 anos de idade e o mais pequenino e frágil, João ou Juan, com 22 meses. Ele, que havia nascido, seria batizado com o nome de sua avó paterna e do santo padroeiro de sua família, São João. A mulher que transcenderia a história como louca tem a sua trajetória de vida momentos muito marcantes, principalmente durante o período em que viveu como infanta de um dos reinos mais poderosos da Europa.
em plena transição do feudalismo para o renascimento cultural. A Espanha, que Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela construíram, era um estado extremamente pautado nas bases da fé católica. Juntamente de seus irmãos, Joana presenciou a expulsão dos mouros do sul da Península Ibérica, viagem de Cristóvão Colombo ao Novo Mundo, viagem que marcou o início do Império Espanhol. Desde pequena, Joana era considerada a filha mais bonita dos reis católicos. Ela possuía um rosto oval, cabelos castanhos acobreados e olhos verdes, seguidos de um elegante semblante. Era muito parecida com a sua avó paterna, Dona Juana Henriques, o que fez com que sua mãe Isabel a chamasse carinhosamente de minha sogrinha. Mesmo ainda donzela, a jovem adolescente possuía o corpo de uma mulher formada. Não se sabe muito sobre a infância de Joana, exceto que ela teve uma educação muito exemplar e muito superior à que a sua mãe recebera na mesma idade. Desde pequena, ela foi uma menina inteligente e, conforme foi crescendo, aprendeu suas primeiras tarefas, como fiar e bordar com sua mãe Isabel, que a ensinou a manejar a roca e fiar a lã e, às vezes, dependendo do seu tempo livre, até divertia-se em jogos e brincadeiras formais com seus filhos. Joana também era muito boa dançarina e sabia tocar o clavicórdio. Além disso, a infanta possuía fluência no francês e no latim. Tinha também acesso à biblioteca privada da mãe, que era composta por mais de 200 livros, tratando de assuntos gerais, como leis, política, religião, entre outros. A rainha Isabel, conforme os seus biógrafos relataram, era uma mulher apaixonada pela erudição, embora não fosse uma intelectual de primeira linha. Foi uma grande estadista de fato, mas carecia de um sabor filosófico, o qual não desejava que também faltasse aos seus próprios filhos. A rainha acreditava que as suas filhas deveriam receber uma ampla educação clássica e estimulante. Deste modo, assim como o resto das suas irmãs, Joana recebeu uma educação extremamente requintada e cuidadosa, segundo os preceitos humanistas e típica para as mulheres de alta nobreza do século XV. Joana e suas irmãs também aprenderiam outra lição muito importante com sua mãe e que mudariam suas vidas para sempre: os conselhos maritais. Fernando de Aragão era um bem conhecido mulherengo, cujos bastardos e casos amorosos com amantes tornariam-se conhecidos. Isso deixava Isabel furiosa de ciúmes. Perante isto, Isabel dizia às suas filhas que, como rainhas que seriam e filhas de quem eram, seu sangue real era muito mais valioso. Por isso, por mais que seus maridos saíssem com outras mulheres para se divertirem, ninguém lhes tomaria o trono e sempre seriam as esposas legítimas. Tanto a terceira filha do casal de monarcas espanhóis era dotada de um comportamento forte, que contrastava com o ideal da submissão da mulher do período. Grande referência feminina na vida de Joana era sua própria mãe. Isabel I de Castela fora a primeira rainha do cristianismo a ser proclamada soberana por direito próprio. Sua subida ao trono envolveu muitas lutas, das quais a mais sufocante foi dominar a elite castelhana, que por sua vez havia se tornado muito independente da monarquia. Através do casamento com seu primo de segundo grau, Fernando II, rei de Aragão, Isabel conseguiu driblar seus oponentes, incluindo o reino vizinho de Portugal, para então lançar-se à reconquista de Granada, última possessão moura na península. Mas para constar, dá para ver aqui que a rivalidade entre Espanha e Portugal é bem antiga. 9 meses, os reis católicos, acompanhados de seus 5 filhos, um cerco ao palácio de Alhambra, no coração da capital moura, até que 2 de janeiro de 1492,
os inimigos foram derrotados. Foi essa figura de uma rainha guerreira montada em seu cavalo e portando a armadura que ficaria no imaginário de Joana. Ao contrário dos seus pais, Joana não pensava no amor ou em casar-se. Sua verdadeira vontade e até então vocação era com o Altíssimo. A infanta tinha vontade de tornar-se freira, porém, sua insistência não foi o bastante para os pais. Estes já tinham um futuro reservado para Joana. A ideia de seus pais era casá-la com um príncipe europeu com a intenção de conseguir um herdeiro que aliaria vários países ao reino espanhol. Como era costume na Europa da época, Isabel e Fernando negociaram os casamentos de todos os filhos, de modo a assegurar objetivos diplomáticos e estratégicos. Conscientes das aptidões de Joana e do seu possível desempenho em outra corte, bem como da necessidade de reforçar os laços do Sacro Imperador Romano Germânico, ofereceram Joana ao seu filho Filipe, arquiduque da Áustria. A casa dos Habsburgos austríacos sempre fora inimiga natural da França. Portanto, ao unir os reinos, Fernando e Isabel estariam isolando aquele país politicamente. Desse casamento, os reis católicos pediram a mão da filha de Maximiliano, Margarida de Habsburgo, para o príncipe João. Curiosamente, Joana tinha sido considerada pelo Delfim Carlos, herdeiro do trono francês. Tal proposta foi imediatamente recusada, em consequência do desprezo que os espanhóis nutriam pelos franceses. Em 1489, ela também foi pedida em casamento por Jaime IV, rei da Escócia, mas o pedido também foi recusado. Em agosto de 1496, a futura arquiduquesa partiu da praia de Laredo, na Cantábria, em uma das carracas genovesas ao comando do capitão Juan Pérez. Para demonstrar o esplendor da coroa castelhana às terras do norte e o seu poderio ao hostil rei francês, a frota incluía 131 navios, naus a caravelas, com uma tripulação de 15.000 homens. Joana despediu-se de sua mãe e irmãos e iniciou a viagem para a longínqua e desconhecida Terra Flamenga, lar do futuro esposo. A travessia teve alguns contratempos, que, em primeiro lugar, obrigaram a frota a refugiar-se em Portland, na Inglaterra, em 31 de agosto. Quando finalmente a frota pôde chegar a Middelburg, Zelândia, uma carraca genovesa que transportava 700 homens, o guarda-roupa de Joana e muitos dos seus haveres pessoais, encalhou num banco de pedras e afundou-se. Filipe encontrava-se na Alemanha e não foi receber a sua noiva, devido à oposição dos conselheiros que tensionavam convencer Maximiliano da inconveniência de uma aliança com a coroa de Castela, virtudes de uma aliança com a França. O ambiente da corte no qual Joana se encontrou era muito diferente ao que ela vivia na coroa de Castela. Por um lado, a sóbria, religiosa e familiar corte castelhana contrastava com a festiva, desinibida e individualista corte flamengo. Em Bruxelas se valorizava o luxo, requinte nas vestes, boa comida, música e dança. Era o verdadeiro cenário de um ambiente da Renascença. Apesar dos futuros cônjuges se conhecerem, houve inicialmente um bom entendimento entre eles. Filipe era conhecido por ser um rapaz muito bonito e Joana também chamava atenção por sua beleza. Pode-se dizer que houve uma paixão entre os dois muito rapidamente. Tanto que os dois jovens, quiseram casar-se o mais rápido possível para consumar logo a união. A cerimônia foi realizada em Lier, Ducado de Brabante, no dia 21 de outubro de 1946. Entretanto, o arquiduque Felipe era um homem muito sedutor, cujos instintos carnais eram bastante aflorados. O casamento não impediu Felipe de ter aventuras amorosas com outras damas.
o que fez nascer em Joana ciúmes patológicos. E aí vai começar os problemas mentais dela, emocionais, né, como se diria hoje. Fala-se que havia violentos confrontos entre o casal. É mesmo uma história de que Joana chegou a agredir uma mulher com uma tesoura, cortando seus cabelos, suspeitando ser esta uma das amantes do marido. Em 24 de novembro de 1498, na cidade de Louvaina, nos arredores de Bruxelas, nasceu a primogênita do casal, Leonor. Recebeu esse nome em honra da avó paterna de Filipe, que teria enlouquecido também de desgosto pela morte do marido. Joana vigiava constantemente seu esposo. Apesar do avançado estado de gestação da sua segunda gravidez, da qual nasceria Carlos, em 24 de fevereiro de 1500, assistiu a uma festa no Palácio de Gante. No mesmo dia nasceu seu filho, segundo se diz, nos lavabos do palácio, porque Joana estava na festa a fim de vigiar Filipe. No ano seguinte, em 18 de julho de 1501, em Bruxelas, nascia sua terceira filha, chamada Isabel. Ainda teve mais 3 filhos, Maria de Habsburgo, Fernando I de Habsburgo e Catarina de Áustria. Então chega ao trono por uma sucessão de mortes que aconteceu na sua família. Em 1497 morreu seu irmão, João, príncipe das Astúrias. A esposa dele, Margarida da Áustria, teve uma filha que nasceu morta. Em 1498 morreu sua irmã Isabel de Aragão, rainha de Portugal, casada com o rei Manuel I de Portugal. E em 1500 o filho dela, o príncipe Miguel da Paz, príncipe de Portugal e das Astúrias. Ana e Filipe foram jurados herdeiros em 1502. Em 1502, Filipe voltou para as terras de Flandres, o que parece ter deixado Joana muito irritada. Demonstrando uma certa debilidade mental, foi detida pela mãe na coroa de Castela. Mas em março de 1504, Joana saiu de Medina del Campo para Flandres. Havia violentos choques entre a política flamenco-borgonha do marido Habsburgo com a política do seu pai, Fernando II de Aragão. Ele dispôs com Luís XII da França o casamento de Carlos Gigante, seu filho de 4 anos de idade, com a filha mais velha do rei francês, a princesa Cláudia, comprometendo os direitos e a conquista de Nápoles. A mãe de Joana, Isabel, morre então em 25 de novembro de 1504 e Joana é então proclamada Rainha de Castela em 26 de novembro. O testamento encarregava Fernando II de Aragão da administração e governo da sua coroa de Castela. A rainha proibia a concessão de cargos castelhanos a estrangeiros e determinava ainda que, caso Joana manifestasse sintomas de desequilíbrio, a coroa devia ser regida por seu pai. Até hoje, não está totalmente claro em que ponto a suposta loucura de Joana I de Castela chegou. Realmente tinha um problema, fazendo com que ela fosse declarada então inapta para governar. Os relatos dos historiadores são extremamente confusos nesse aspecto. Enquanto uns dizem que era uma mulher nervosa e ciumenta, outros afirmam que ela sofria da mesma enfermidade mental que acometera sua avó, Isabel de Portugal. Acho que é bem possível que a Joana estivesse no meio termo entre um extremo e outro. Não foi uma esposa submetida, nem uma esposa pacificadora do lar. Contudo, ela tinha um sentimento avassalador, um amor enorme por seu esposo Filipe, a ponto de punir as amantes deste e comparecer à festa com o único propósito de vigiá-lo. Conta-se que foi em um baile da corte borgonhesa,
onde Joana, já em estado avançado de sua segunda gravidez, sentiu as dores do parto dentro de um banheiro. Lá mesmo nasceu o futuro imperador Carlos V. Tendo a mãe como exemplo feminino, a herdeira das coroas de Castela e Aragão não queria parecer menos que a grande Isabel, embora não tivesse a compostura de Isabel. Na Concórdia de Salamanca, em 1505, acordou-se um governo conjunto entre Filipe, Fernando de Aragão e a própria Joana. Mas devido às acusações de alienação mental de Joana, Felipe e Fernando continuaram a lutar pelo poder, lutando então Felipe com o apoio da maior parte da nobreza. Retirou-se temporariamente para a corte de Bruxelas, onde, a 15 de setembro, deu à luz o seu quinto filho. A 12 de outubro, Fernando de Aragão firmou o segundo Tratado de Blois, em que combinou seu casamento com Germana de Foix, sobrinha de Luís XII. Felipe e Fernando, que eram genro e sogro, nobres da época, tomavam partido de um lado. Houve algumas tentativas ali de conciliação, mas Fernando acabou por renunciar ao poder da coroa de Castela para evitar um confronto armado. A 27 de junho, reconhecendo a alienação mental de Joana, da filha, assinou o Tratado de Vila-Fáfila, renunciando aos seus direitos e retirando-se para Aragão. Cortes de 9 de julho proclamaram Joana como rainha de Castela, Filipe como rei consorte e o filho Carlos como herdeiro. Filipe, então, isolou Joana e governou. Reorganizou cargos e ofícios, concedeu privilégios nobres castelhanos e flamengos. Filipe deteria a coroa até 25 de setembro do mesmo ano, quando, após um jogo, ainda suado, bebeu bastante água fria e caiu doente, em febre. Faleceu poucos dias depois. Chegou a se suspeitar de envenenamento. Fernando II de Aragão recupera o poder. No de novembro de 1506, dia de finados, a rainha Joana deu ordens para abrir o caixão do marido. Segundo ela, os últimos desejos de Filipe era ser levado para Granada, exceto o seu coração, que pediu que fosse retirado e enviado a Bruxelas. Ela conta que Joana fez embalsamar o corpo, vestiu o cadáver com grande pompa e o levou consigo, encabeçando o cortejo fúnebre, viajando sempre à noite, afastada dos locais onde mulheres pudessem ter contato com ele. Durante 8 frios meses por terras, a rainha Joana não se separaria por um momento do caixão, acompanhada por um grande número de pessoas, entre os quais estavam religiosos, nobres de companhia, soldados e diversos criados. Nas povoações por que passavam, aumentavam os rumores da sua loucura. Ao fim de alguns meses, os nobres, obrigados pela sua posição a seguir a rainha, sentiam-se perder tempo com essa loucura, em vez de se ocuparem como deveriam das suas terras. Cidade de Torquemada, a 14 de janeiro de 1507, dá à luz o 6º filho e último, póstumo, do seu marido, uma menina que então recebe o nome de Catarina. A demência da rainha havia se agravado muito. Chegou a um ponto que ela não queria trocar de roupa nem lavar-se. Fim, Fernando II, seu pai, segundo a última vontade de Isabel, a mãe, decidiu ausurá-la com a pequena Catarina em Tordesilhas, em fevereiro de 1509. Com a morte de Fernando II, o Carlos, que era o filho mais velho da Joana, toma então o poder. Catarina tem de sair então da companhia da mãe, porque ela tinha que se casar com João III de Portugal. Mas Joana viveu lá durante 46 anos, sem sair do palácio, sem tomar decisões, sem poder realmente governar, embora ela fosse considerada rainha apenas no nome, né? A literatura romântica fez de Joana a figura enlouquecida por ciúmes e por amor.
mas na verdade não era. Com o pouco estudo que dá para ter, assim, do que realmente se passou, se chegou à conclusão que Joana herdou da avó a esquizofrenia. E Carlos, o seu filho, também sofreu desse mesmo mal. Sepultada na igreja Mudejar de Santa Clara, seu corpo foi trasladado em 1574 para a Capela Real de Granada, junto ao de seu marido. Castelo de Tordesilhas, que foi onde ela morreu, infelizmente foi demolido em 1771. Então, essa é a história da Joana, a louca. E o que é triste, a esquizofrenia, infelizmente, ela é uma enfermidade mental grave até hoje, que mesmo com tratamento é muito difícil a pessoa ter uma vida assim normal, mesmo com tratamento, muitas vezes precisando mesmo da internação. E ao que tudo indica, ela sofria disso e era hereditário como outras pessoas da família tiveram antes e tiveram depois. E, infelizmente, naquela época não era compreendido e não tinha quadro, ainda mais ela sendo uma mulher, embora fosse rainha. Então, teve todo esse sofrimento na vida dela, né? Uma rainha que nunca foi rainha, na verdade, porque sempre esteve ali. Em algum momento, aqueles casos conjugais do marido acionou um gatilho no cérebro dela que fez com que a doença florasse muito grandemente, embora a doença já estivesse ali. E eu achei muito interessante contar, porque é uma história muito rica em detalhes, né, de como a vida dela se sucedeu, porque tinha tudo para ser um conto de fadas. A princesa que casou com o príncipe amado, infelizmente não teve um final tão feliz, né? Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais essa história da Joana. Se vocês gostaram, por favor, deixem um likezinho, que me ajuda muito. Se inscrevam no canal e voltem aqui para o próximo vídeo. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima!